Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas diariamente as dificuldades e os prejuízos que o frio tem causado tanto na cultura do milho como também no trigo, mas tem alguns tipos de cultura que têm se beneficiado dessa situação de frio, como por exemplo as frutas lá no Rio Grande do Sul. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, a gente convida aqui o Alex Correia, ele que é assessor da diretoria técnica da Emater do Rio Grande do Sul, ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alex, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia a todos, né? Obrigado a participação. Como você já havia mencionado, algumas culturas dependem do frio para fechar o ciclo, né? Principalmente as rosáceas, que a gente está no período de dormência, né? Dependem do frio e após o início da sua brotação e frutificação, né? Ela potencializa, então, todo o seu potencial produtivo, tá? Então, algumas, elas dependem realmente de um certo número de horas de frio, tá? Já algumas outras culturas, como ciclo gramíneas, como você citou também a questão do trigo, pode eventualmente ocorrer algum prejuízo no período de florescimento, tá? Mas isso vai acontecer lá por setembro. Então, o problema não é a gente ter certas intensidades de frio nesse período do ano, o problema é as adversidades de muito calor e baixas de temperatura, principalmente nos períodos de florescimento. Isso sim pode gerar algum impacto produtivo nas culturas, né? O frio também ele potencializa a questão da eliminação de algumas pragas, né? Que ocorre, então, esses frios extremos acabam acabando com algumas pragas que vão ter impacto diretamente nas culturas de verão. Então, isso também é um fator bom do frio nesse período do ano, né? Onde essas pragas encontram em período também de dormência, ciclos de pulpa, né, de algumas lagartas, isso acaba exterminando, então, essas pragas que, eventualmente, reduzindo, então, a quantidade de ocorrência e infecção e ataque na cultura do verão. Então, o frio faz parte do ciclo de muitas culturas e a gente, utilizando técnicas agronômicas adequadas, a gente consegue potencializar as plantas, sendo, então, benéfico para algumas culturas o frio. Aí, Alex, esse ponto que você tocou é um ponto bastante importante, né? O frio é benéfico para algumas culturas, mas mesmo assim, algumas técnicas o produtor precisa ficar atento, precisa realizar para evitar que o frio excessivo possa causar algum problema, né? Por isso que é fundamental a importância da assistência técnica rural no campo, aconselhando e dando essas condições técnicas para o produtor obter o lucro, né, o melhor rendimento da cultura das espécies que ele planta. Então, é fundamental a questão da assistência técnica, né, desse acompanhamento técnico, e esse é o papel da Emater, da extensão rural no estado do Rio Grande do Sul, através da Emater, de auxiliar esses produtores a obterem maior lucro nas suas atividades agrícolas. E aí, quais seriam alguns desses pontos que o produtor precisa ficar atento, precisa realizar para evitar qualquer tipo de problema? Bom, podas sendo feitos sempre no ciclo, esse tipo de problema, alguns a gente não tem as questões agronômicas e tem as questões climáticas, né? Como eu já havia falado. Então, conforme o ciclo da cultura, são coisas que fogem da nossa alçada, né? Então, assim, a gente só tem que ter o cuidado de não pegar o florescimento nessas mudanças abruptas de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio. Isso sim pode gerar um certo problema, e isso depende do cara lá de cima, né? Então, são fatores agronômicos aqui, a assistência técnica pode dar condições para o produtor, mas as questões climáticas e essa diversidade, então, a gente depende realmente do meio ambiente, do clima, tá? Mas assim como eu também havia falado, que as próprias condições climáticas são fatores naturais de controle de algumas pragas, né? Que vão beneficiar as culturas posteriores a serem plantadas a partir da primavera. E, Alex, só para a gente ter uma ideia, quais seriam aí algumas dessas culturas que têm se beneficiado do frio que faz aí no estado até esse momento? Tu pode pegar todas eu digo rosáceas, ameixas, frutíferas que dependem do período de dormência, né? Tem pêssegos, tem maçã, tem mirtilho, tu tem a própria viticultura, os parreirais. Então, são todas algumas culturas que dependem, que tem um período de dormência no inverno e depende de uma quantidade de números de horas de frio. Então, quanto mais dias frios abaixo de certa temperatura, conforme a cultura, vai beneficiar ela uma ótima germinação, florescimento e frutificação, né? E o bom também, assim, o ideal é que seja um frio seco, né? E aí evita a questão de doenças também, né? Seria o mais adequado para essas culturas.
e aí você destacou, né, que tem um período dessas culturas que aí sim esse frio pode causar maiores problemas. Qual seria esse período mais crítico onde aí sim esse frio intenso pode trazer problemas para essas culturas? Período de florescimento, tá? O período de florescimento é o período ali por setembro, é o mais crítico para essas culturas, a diversidade climática. Então, é só a gente ficar de olho, atento, então, e torcer para que nesse período tenha condições mais equilibradas de temperatura para um pleno florescimento e frutificação dessas culturas. Alex, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das frutas aí no Rio Grande do Sul, sendo beneficiadas pelo frio nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Estamos à disposição, né? A Emater, a assistência técnica, está presente em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos à disposição, também, em eventuais ruas, procurar o escritório municipal, que ali terá um técnico qualificado para dar uma boa assistência técnica para esses produtores, que já vem sendo prestada ao longo dos últimos anos. Alex, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, estou à disposição. Esse o Alex Correia, ele que é assessor da diretoria técnica da Emater, lá do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário das frutas lá do Rio Grande do Sul, que até esse momento tem se beneficiado das condições de frio que tem causado prejuízos e transtornos para os produtores de milho, também alguns produtores de trigo com lavouras mais adiantadas já tendo perdas. Pelo menos nas frutas essa situação é positiva até esse momento. Alex destacando que muitas dessas culturas frutíferas precisam de um número elevado de horas com frio intenso, frio aí abaixo dos 7 graus, então ele citando algumas dessas variedades, ameixa, pêssego, maçã, mirtilo, as próprias uvas, todas essas culturas nesse momento se beneficiando desse frio que, além de propiciar um bom desenvolvimento do próprio ciclo da planta, também atua no controle fitossanitário, protegendo essas culturas, esses pomares de ataque de pragas, ataque de doenças. O Alex destacando que a partir do momento que essas culturas entram na frutificação, na floração, aí sim esse passa a ser um período crítico para o frio, aí sim esse frio pode causar problemas. Esse período vai acontecer lá por meados de setembro e lá sim essas geadas tardias podem causar prejuízos, mas pelo menos por enquanto esse frio, essas condições de clima abaixo de zero, temperaturas muito frias, têm causado benefícios. Inclusive lá no Rio Grande do Sul, os dados analisados pela Emater apontando que desde março a quantidade acumulada de frio está acima da média histórica lá para o estado, então é uma condição benéfica para essas culturas frutíferas nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.